Declaro aberta a 40ª reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da terceira sessão legislativa da 55ª Legislatura do Senado da República. Requerimento número 36 de 2017. Nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 58 da Constituição Federal, combinado com o inciso 2 do artigo 90 do Regimento Interno do Senado Federal, e em aditamento ao requerimento número 34 de 2017 da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que aprovou a realização de audiência pública para instruir o projeto de lei da Câmara número 30 de 2007, que altera a redação do artigo 6º da Lei 10.825, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o direito de agente público portar arma de fogo, requeiro a inclusão do senhor Igor Roberto Albuquerque Roque, presidente da Associação Nacional de Defensores Públicos Federais, ANADEF, como palestrando convidado. Assina Sua Excelência o senador Hélio José. Comunico aos membros desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional a abertura do prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei do Congresso Nacional número 20 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018, a partir de hoje até o dia 17 de outubro, às 18 horas. Informo as senhoras e os senhores senadores que as emendas deverão ser enviadas pelo sistema de emendas no endereço http://cn/emendas e a via impressa, assinada pelo senador membro, é entregue na Secretaria da Comissão. Designo para relatar as emendas Sua Excelência o senador Waldir Raupp, e desde já lembro aos senhores membros que a comissão pode apresentar 4 emendas de apropriação e 4 emendas de remanejamento. Para esclarecimento, enfatizo que o artigo 38 da Resolução do Congresso Nacional, número 1, de 2006, expressa que emenda de remanejamento é aquela que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente de dotações constantes do projeto, exceto os da reserva de contingência. Já o artigo 39 da mesma resolução define que emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simultaneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de 1. Recursos integrantes da reserva de recursos, a que se refere o artigo 56, 2. Outras dotações definidas no parecer preliminar. O artigo 56 diz o seguinte: a reserva de recursos será composta dos eventuais recursos provenientes da reestimativa das receitas, da reserva de contingência e de outros definidos no parecer preliminar, deduzidos os recursos para atendimento de emendas individuais, de despesas obrigatórias e de outras despesas definidas naquele parecer. Parágrafo único. Não integram a base de cálculo do CAPT os recursos provenientes de autorizações de cancelamentos seletivos contidos no parecer preliminar que dependam de avaliação posterior dos relatores. Um outro comunicado sobre a nossa agenda de trabalhos do mês de outubro, já que teremos um feriado no próximo dia 12, que recai numa quinta-feira, e não teremos reunião. Então, considerando isso, informo as senhoras e senhores senadores, integrantes desta comissão, a agenda das reuniões previstas para o restante do mês. No dia 16 de outubro, segunda-feira, às 18 horas, 14º painel de debates com o tema Terrorismo e ameaças cibernéticas no século XXI, os inimigos sem rosto. Convidados: General de Divisão Paulo Sérgio Melo de Carvalho, chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, professor doutor Jorge Mascarenhas Lasmar, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Dr. Marcos Vinícius Reis, coordenador-geral de Defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência,
e o professor Dr. Gils Vilar Lopes, da Universidade Federal de Rondônia. No dia 19 de outubro, quinta-feira, às 9 horas, reunião deliberativa extraordinária, cuja pauta é a deliberação das emendas ao projeto de lei do Congresso Nacional número 20, de 2017, o PELOA de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018. No dia 23 de outubro, segunda-feira, às 18 horas, audiência pública desta comissão, conjunta com o Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, com o objetivo de elaborar diagnóstico, identificar gargalos e discutir soluções para a viabilidade da hidrovia dos rios Paraguai e Paraná. Convidados, o professor Dr. Eduardo Raton, coordenador de projetos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. Sr. Eric Moura de Medeiros, diretor de Infraestrutura Aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT. Sr. Adalberto Tokarski, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Sr. Edeon Vaz Ferreira, presidente da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do Agronegócio. Sr. Marcelo Cruz, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. E o Dr. Tarcísio Dalmaso Jardim, consultor legislativo do Senado Federal. No dia 26 de outubro, quinta-feira, às 9 horas, reunião deliberativa ordinária, com pauta ainda a ser definida. E no dia 30, segunda-feira, às 18 horas, o 15º painel de debates com o tema Reestruturação da Defesa Nacional, reflexão sobre o preparo e o emprego das Forças Armadas no século XXI. Convidados o senhor Roberto Godoy, jornalista do Estado de São Paulo, do jornal O Estado de São Paulo, o professor Augusto Teixeira Júnior, da Universidade Federal da Paraíba, o senhor Carlos Erani de Aguiar, presidente do Sindicato das Indústrias de Material de Defesa, e o contra-almirante Antônio Rui de Almeida Silva. Continuando os comunicados, amanhã, dia 6 de outubro, completa um ano a sanção da Lei nº 13.344, de 2016, que dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico de pessoas e estabelece medidas de atenção às vítimas. Trata-se de alteração no Código Penal, oriundo do projeto de lei do Senado, número 479, de 2012, cuja sanção representou a adaptação da lei brasileira ao protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo à prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, nominado Protocolo de Palermo, do qual o Brasil é signatário. O projeto de lei do novo marco legal foi fruto de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, que investigou o tráfico nacional e internacional de pessoas, presidida esta comissão pela senadora Vanessa Graziotin, que teve como relatora a senadora Lídice da Mata. A nova lei prevê outras modalidades para caracterizar o tráfico de pessoas. Assim, além dos casos de exploração e tráfico de menores, o crime passou a ser considerado também para a exploração do trabalho análogo à escravidão, servidão, remoção de órgãos e tecidos e a adoção ilegal. A norma também concede maiores poderes às polícias e ao Ministério Público para requisitarem a órgão do poder público ou de empresas privadas informações sobre vítimas ou suspeitos. Eu peço à Secretaria-Geral, à Secretaria desta comissão, que dê como lida a íntegra deste comunicado. O segundo comunicado sobre Cuba. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues, chamou de inaceitável a decisão dos Estados Unidos de expulsar 15 diplomatas cubanos da embaixada em Washington. A expulsão foi anunciada na terça-feira pelo Departamento de Estado norte-americano em nota, na qual afirma que a decisão tem o objetivo de garantir a equidade entre as operações diplomáticas dos dois países. Essa decisão ocorre uma semana depois que os Estados Unidos retiraram mais da metade de seu pessoal em Havana, após ao menos 21 funcionários relatarem problemas de saúde.
Anteriormente, havia-se especulado que os sintomas seriam causados por um misterioso ataque sônico, mas os Estados Unidos não apresentaram evidências para essa alegação e nem acusam o governo cubano de estar por trás dos ataques. De acordo com o jornalista da BBC em Havana, Will Grant, o ministro das Relações Exteriores também chamou a decisão americana de apressada e que o governo norte-americano não apresentou nenhuma evidência dos supostos danos causados aos funcionários da embaixada. Rodrigues afirmou que médicos cubanos não tiveram acesso aos funcionários e nem mesmo a equipe médica da embaixada que os atendeu. Na opinião de Will Grant, as relações entre Estados Unidos e Cuba parecem ter chegado ao ponto mais baixo, apagando-se quase que completamente as boas relações que haviam sido construídas durante a administração Obama. O repórter também enfatizou a interrupção da emissão de vistos para cubanos entrarem nos Estados Unidos, o que prejudicou milhares de cubanos. O repórter reitera que relações não estão completamente partidas, já que os cubanos expressaram que estão dispostos a trabalhar com os Estados Unidos na busca de uma solução. E a própria nota do Departamento de Estado também afirma que os Estados Unidos continuarão a manter relações com Cuba e a investigar a situação junto ao governo cubano. Sobre a Catalunha, afirmou o líder daquela região autônoma da Espanha, Carlos Puigdemont, à rede britânica BBC, que a Catalunha vai declarar a independência da Espanha até o final desta semana ou início da próxima. Essa foi a primeira entrevista que ele concedeu à imprensa, e especificamente à rede britânica BBC. Por sua vez, o rei de Espanha, Filipe VI, em discurso à nação anteontem, disse que os organizadores do referendo se colocaram fora da lei e que a situação na Espanha era extremamente séria, tendo conclamado seus súditos à unidade. Em seu pronunciamento, transmitido pela TV, o rei Filipe VI disse que os líderes catalães que organizaram o referendo mostraram falta de respeito aos poderes do Estado. Eles quebraram os princípios democráticos do Estado de Direito, disse Filipe VI. Puigdemont atacou o rei por deliberadamente ignorar milhões de catalães. Num discurso pela TV, realizado ontem à noite, o líder catalão acusou o rei de adotar a posição do governo espanhol. Disse ele, esse momento requer mediação. E alegou que o soberano rejeitou o papel moderador que lhe é garantido pela Constituição espanhola. Eu acho que ele é mais do que o papel moderador, não é? Ele é o símbolo da unidade da própria Espanha, do próprio país. O rei considerou o referendo ilegal e antidemocrático. As tensões entre a Espanha e a região da Catalunha, situada no nordeste do país, continuam a escalar após a realização do referendo pela independência, considerado ilegal pela Suprema Corte Espanhola e marcado por violência envolvendo a Polícia Nacional. Na entrevista à BBC, quando perguntado sobre o que faria se o governo espanhol optasse por intervir e tomar o controle do governo catalão, Puigdemont disse que isso seria um erro que mudaria tudo. De acordo com o artigo 155 da Constituição espanhola, o governo em Madrid pode impor o controle direto em regiões autônomas. Partidos no parlamento catalão concordaram em realizar sessão plenária na segunda-feira. Pode ser segunda-feira próxima. Pode ser que Puigdemont use a ocasião para uma declaração unilateral da independência. A prefeita de Barcelona, Ada Colau, divulgou mensagem no Twitter com os seguintes dizeres: nem declaração de independência, nem artigo 155, mas que nunca precisamos de diálogo e pontes. O partido de Ada Colau, Barcelona em Comú, isso em catalão, não apoiou o referendo, mas sim a mobilização não vinculante pelo direito de decidir. Dos 7 milhões e meio de catalães, entre os quais 5 milhões e 400 mil estavam aptos a votar, apenas 2 milhões e 200 mil foram às urnas no último domingo. Destes, 90% votaram pela separação, mas os resultados oficiais ainda não foram divulgados.
Foram vários os relatos de irregularidades, em parte atribuídos ao sistema que permitiu aos eleitores votar em qualquer lugar, para escapar das medidas adotadas pela polícia espanhola para impedir a realização do referendo. Segundo a imprensa espanhola, em algumas áreas foram contados mais votos que residentes. Autoridades catalãs disseram que o comparecimento às urnas foi de 42%, enfraquecendo potencialmente a posição de Puigdemont. Cerca de 900 pessoas ficaram feridas quando a polícia espanhola tentava cumprir ordens da Suprema Corte para suspender o voto, considerado ilegal pela Espanha. Alguns policiais foram vistos atirando balas de borracha, invadindo locais de voto e puxando pessoas pelos cabelos. Entre os policiais, 33 ficaram feridos. Chocados pelas cenas de violência, centenas de milhares de catalães foram às ruas na terça-feira e uma greve geral foi convocada em protesto ao que consideraram uma grave violação de direitos e liberdades durante o referendo. O governo espanhol prometeu resistir a qualquer declaração de independência e o primeiro-ministro Mariano Rajoy disse que o voto burlou a democracia. Eu gostaria de solicitar às Suas Excelências, as senhoras senadoras e os senhores senadores, integrantes desta comissão, que estejam na casa, que, por favor, se apressem para estar aqui presentes, em função da nossa pauta hoje necessitar de deliberação e de quórum. Então, eu pediria a gentileza às senhoras e senhores senadores que, eventualmente, ainda estejam em casa, integrantes desta comissão, que, se pudessem, ficaríamos agradecidos pela pressa que pudessem dar a sua chegada ao recinto desta comissão. O próximo comunicado sobre a Venezuela. Presidente, pela ordem... Pela ordem, Sua Excelência, senadora Ana Amélia. De votar, mas as matérias que nós temos na pauta são 3 itens, todos não terminativos. Entendi. Agora, tá bom, agora entendi. Não necessariamente a quitação dos votos para as matérias, mas para a deliberação, os senadores que estão aqui são suficientes. Isso. Obrigado. Obrigado, senadora. Sobre a Venezuela. O presidente venezuelano Nicolás Maduro encontrou-se ontem com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou para discutir as relações estratégicas entre os dois países. Durante o encontro, Maduro agradeceu a Putin pelo apoio político e diplomático que a Rússia tem dado à Venezuela nos momentos difíceis pelos quais estamos passando. A viagem de Maduro tem o objetivo de buscar apoio após as sanções impostas pelos Estados Unidos, que afetaram a economia da Venezuela. As sanções incluem a proibição de cidadãos e empresas norte-americanas de negociar com o governo venezuelano e a petrolífera PDVSA, além de sanções individuais contra Nicolás Maduro e seus funcionários no governo. As sanções também proíbem funcionários do governo venezuelano de ingressar em territórios norte-americanos. Conforme informou nota do Kremlin, Maduro ainda participaria de um fórum internacional sobre energia em Moscou. Continuando a viagem, hoje Nicolás Maduro fará uma visita de trabalho a Minsk, capital da Bielorrússia, onde se encontrará com o presidente Alexander Lukashenko. A última parada da viagem será na Turquia, onde Maduro presidirá uma comissão mista intergovernamental Turquia-Venezuela para, segundo ele, fortalecer a cooperação no campo financeiro, energético, agroindustrial e militar. Na segunda-feira, Nicolás Maduro, em discurso transmitido pela TV estatal VTV, acusou dirigentes da oposição venezuelana de atentarem contra serviços de distribuição de água, eletricidade e gasolina no país, auxiliados pelos Estados Unidos. Segundo Maduro, o plano faz parte de uma campanha terrorista para causar desassossego e descontentamento à população venezuelana. O ministro do Petróleo da Venezuela, Eulogio del Pino, relacionou o racionamento de água e as falhas elétricas às sanções financeiras impostas pelos Estados Unidos. Na sexta-feira passada, o chanceler venezuelano Jorge Arreaza havia anunciado que 63 países, entre eles Rússia e China, assinaram uma declaração condenando as sanções norte-americanas contra o país. Segundo Arreaza,
Os governos signatários acreditam que as sanções têm como único objetivo afetar o povo e o governo da Venezuela com vistas a uma mudança de regime. A Mesa da Unidade Democrática, MUD, que reúne partidos da oposição venezuelana, informou na terça-feira passada que desistiria das reuniões entre representantes do governo venezuelano e da oposição em Santo Domingo, capital da República Dominicana, que tiveram início em 13 de setembro por iniciativa do presidente daquele país, Danilo Medina. As reuniões haviam sido elogiadas por Maduro e poderiam ter dado início a um diálogo entre o governo e a oposição, mas a MUD afirmou que o segundo encontro só ocorreria se o governo venezuelano atendesse a uma série de reivindicações, o que até agora não se materializou. Sobre a Coreia do Norte, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo, 1º de outubro, que o secretário de Estado, Rex Tillerson, estava perdendo seu tempo ao tentar negociar com a Coreia do Norte, um dia após Tillerson ter afirmado durante uma coletiva de imprensa em Pequim que seu objetivo imediato era acalmar as tensões entre os dois países. Há uma certa contradição a cada semana nessas questões relacionadas à Coreia do Norte e Estados Unidos e declarações do presidente americano e do seu secretário de Estado. O presidente sempre desautorizando o seu secretário de Estado nas incursões que ele vem fazendo no sentido de aproximar com vistas a um diálogo com a Coreia do Norte. E ainda mais pelo Twitter, né? Como foi agora nesse caso, em que o secretário de Estado está na China, tentando uma abertura de diálogo com a Coreia do Norte, e tendo ele, o secretário de Estado, afirmando que o seu objetivo imediato era acalmar as tensões entre os dois países, e o presidente norte-americano, pelo Twitter, diz que o secretário de Estado está, literalmente, aspas, perdendo seu tempo, fecho aspas. É algo para um país como os Estados Unidos, né? Tillerson foi à China para se encontrar com o presidente Xi Jinping. O secretário de Estado disse que os Estados Unidos têm linhas de comunicação direta com Pyongyang e que não estão no escuro, acrescentando que seu país deixou claro que espera resolver esse conflito pelo diálogo e que o objetivo principal é uma resolução pacífica. Pelo Twitter, Donald Trump revela ter dito a Rex Tillerson que ele está perdendo seu tempo tentando negociar com um homem-foguete, aconselhando-o a poupar suas energias. Trump conclui sua mensagem afirmando que ser legal com o homem-foguete não funcionou por 25 anos, porque funcionaria agora. Clinton falhou, Bush falhou e Obama falhou. Eu não falharei, disse Trump. O contraste crescente entre as manifestações digitais do presidente e as declarações de Tillerson provocou comentários de especialistas sobre as intenções de Trump. O jornal The New York Times ouviu Christopher Hill, que representou os Estados Unidos em negociações com Pyongyang durante o governo de George W. Bush. Para Hill, os twitters de Trump minaram a visita de Tillerson, deixando seus interlocutores se perguntando por que estão perdendo seu tempo conversando com ele. Sue Mi Terry, uma ex-analista da Coreia para a CIA e para o Conselho de Segurança Nacional norte-americano, declarou ao jornal que a mensagem de Trump foi tão exagerada que enfraqueceu Tillerson. A especialista conclui que acha difícil imaginar outro presidente falando dessa maneira. Já Michael Green, que atuou como principal conselheiro para a Ásia no governo do ex-presidente George W. Bush, concordou que essa não é a hora para o diálogo e que Trump está certo a respeito de sua ineficácia neste momento. Pyongyang, diz ele, já deixou claro que não vai colocar suas armas nucleares na mesa e que o nível atual de sanções não irá convencê-los a fazer isso. No entanto, Green admitiu que, com o tempo, um regime eficaz de sanções pode funcionar. Essas sanções econômicas nunca funcionam. O Departamento de Estado não comentou os twitters de Trump, mas divulgou uma nota informando que diplomatas dos Estados Unidos têm diversos canais abertos pelos quais podem se comunicar com as autoridades do regime norte-coreano
completando que as autoridades norte-coreanas não pareciam interessadas ou prontas para discutir o desarmamento nuclear. A agência de notícias Reuters ouviu de uma autoridade da Casa Branca que esses canais diplomáticos são usados principalmente para discutir a questão dos cidadãos americanos detidos em Pyongyang. Essa mesma fonte esclareceu que, nesse momento em que a Coreia do Norte continua com suas provocações, o presidente não acha que seja a hora para negociar com eles. Ontem, depois que o site da rede NBC publicou que o vice-presidente Mike Pence o teria aconselhado a não deixar o cargo de secretário de Estado no final de julho passado, Rex Tillerson convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer que o vice-presidente nunca teve de persuadi-lo a permanecer em seu cargo, porque ele nunca considerou deixar a chefia da diplomacia norte-americana. Na questão de Mianmar, a Câmara de Vereadores da cidade de Oxford, na Inglaterra, decidiu retirar o título honorário Freedom of Oxford, concedido à líder birmanesa Aung San Suu Kyi, que, em 1997, em reconhecimento à sua longa luta pela democracia e seus vínculos com a cidade por conta de sua resposta à crise dos refugiados Rohingya, havia sido concedido. A decisão é fruto de moção discutida pelos vereadores na segunda-feira, quando foi decidido que não era mais apropriado que Suu Kyi possuísse o título. Os vereadores revelaram que haviam escrito a Suu Kyi pedindo-lhe que fizesse tudo o que pudesse para estancar a limpeza étnica em Mianmar, mas não receberam resposta. A vereadora Mary Clarkson, autora da moção, disse à Câmara Municipal que a falta de resposta e a classificação por Suu Kyi das denúncias de violências contra as mulheres rohingyas, como estavam acontecendo, são, dentre eles, motivos para a revogação do título honorário. Segundo o comunicado reproduzido pela CNN, Clarkson disse que, ao tomar essa decisão, a Câmara Municipal de Oxford espera somar suas pequenas vozes a várias outras, que pedem por direitos humanos e justiças para os Rohingya, e respeitar a longa tradição de Oxford, que seria manchada honrando aqueles que fecham os olhos para a violência. É bom lembrar que a Aung San Suu Kyi estudou na Universidade de Oxford, de 1964 a 1967. Ela tem sido criticada pela sua resposta à situação da minoria Rohingya em seu país. Mais de 500 mil de Rohingyas fugiram para Bangladesh desde o início do conflito mais recente com as forças de segurança birmanesas, iniciado em 25 de agosto último. Eu gostaria, encerrando aqui os comunicados e pedindo para que fosse dado como lido na íntegra todos os comunicados que eu acabo de ler resumidamente, pedir à secretaria desta comissão que o considerem lidos na íntegra. E, por favor, distribuam às suas senhoras e senhores senadores. Eu queria saber dos senhores e das senhoras senadoras se nós poderíamos agir desta maneira em relação à nossa pauta deliberativa do dia de hoje. Se nós poderíamos passar a fazer a leitura de cada um desses projetos, os seus relatores apresentariam, de ver-se cada um deles, e nós deixaríamos para iniciar a votação quando tivéssemos o nosso quórum completo. Isso pode ser... As senhoras e os senhores senadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, passamos pela ordem, Sua Excelência, o senador Pedro Chaves. Senhor presidente, eu, com muito prazer, fui convidado pelo comandante da Marinha, representando a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para visitar o Centro Industrial Nuclear de Aramar e o Estaleiro Naval de Itaguaí, no período de 28 a 29 de setembro de 2017. Foi uma visita extremamente positiva, onde fui recepcionado pelo almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, que nos acompanhou nas duas cidades. E eu pude notar, na verdade, o avanço que a Marinha está tendo em relação ao submarino nuclear.
inclusive o domínio que nós estamos tendo sobre o enriquecimento do urânio e própria energia nuclear. Então, eu queria louvar realmente a Marinha, o trabalho que ela vem fazendo. Acho que ela merece o estímulo de toda a Casa, do Executivo, para continuar esses projetos extremamente importantes para o país, de ter essa nova tecnologia. Está muito mais avançada que a gente espera, que a gente supõe. Eu estava dizendo que lá é uma ilha de excelência. O que eu vi de cientistas, técnicos, trabalhando, tem 2.000 pessoas trabalhando lá nessas bases, e noto que o Brasil tem um Brasil diferente, sabe? Um Brasil que trabalha, que acredita, como eu estava fazendo uma semelhança com o Mato Grosso do Sul, onde o agronegócio vem trabalhando, vem desenvolvendo as suas atividades, e tem sido um orgulho para o país, e tem garantido realmente um PIB, e teve um crescimento de 15%. Então, eu quero, sem fugir do tema, dizer que essa visita foi extremamente importante. Era importante que todos aqui da comissão pudessem ter essa oportunidade. A recepção foi maravilhosa. Nós tivemos lá um tratamento muito importante, o respeito grande pelo Parlamento e, acima de tudo, nós temos um compromisso muito grande, porque deter a tecnologia, realmente, a tecnologia nuclear é muito complexa. Geralmente, os países do primeiro mundo não querem transferir tecnologia para nós. Muitas coisas estão sendo feitas por lá mesmo, através dos pesquisadores brasileiros. Nós temos apenas 40 franceses, ou 45, num total de 2.000 funcionários. Isso demonstra de forma inequívoca o avanço que nós estamos tendo. O enriquecimento do urânio, que é uma técnica extremamente complexa, nós já estamos dominando. Então, eu quero parabenizar o almirante, a Marinha, o comandante, e agradecer aqui a Comissão de Relações Exteriores pela oportunidade de estar lá e poder visitar e representar. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Pedro Chaves, pela comunicação que acaba de fazer a esta comissão. Com a palavra, Sua Excelência, senadora Da mesma Ana Amélia. forma, presidente, aproveitando a chegada dos colegas para a deliberação, eu queria, como o senador Pedro Chaves, também dizer que fui honrada, junto com outros colegas senadores, um deles, senador Antônio Anastasia, a senadora Simone Tebet, pela Marinha Brasileira, para integrarmos uma comitiva de parlamentares e de especialistas para uma visita à base da Antártica, a base brasileira da Antártica. Faremos isso no mês de novembro e eu penso que, para mim, que tinha uma grande e enorme curiosidade, já não pude aceitar convites anteriores desde que cheguei aqui ao Senado Federal, mas será uma oportunidade também de, como há pouco relatou o senador Pedro Chaves, de verificar o trabalho que a Marinha vem realizando num projeto extremamente importante para o Brasil e para o mundo também. E também fazer um reporte de dois eventos, aquele que participei, que já foi feito pela consultoria do Senado, da Comissão de Relações Exteriores, que Vossa Excelência me designou para representar a comissão na reunião bilateral com a Argentina. Estava lá o embaixador Magarinhos e também representantes das autoridades argentinas, empresários dos dois países, e depois teve o encerramento com a presença do prefeito de São Paulo, João Dória. Foi um evento de grande qualidade na concertação de temas comuns do Brasil com a Argentina, na área, sobretudo, da desburocratização. Ainda há uma queixa muito grande em relação a procedimentos que são lentos, e eu, como sou do Rio Grande do Sul, Lazia Martins, o senador Lazia também sabe, nós enfrentamos, vivemos, digamos, aquilo que a integração real acontece. Então, nós temos uma fronteira muito longa com a Argentina e também com o Uruguai. Na relação com o Uruguai, as coisas são mais fáceis, são mais ágeis. Já temos um acordo fronteiriço, que esta comissão aprovou com o Uruguai. O ex-presidente Lula esteve lá na fronteira para formar esse acordo. Esse funciona normalmente. Já o acordo fronteiriço com a Argentina, embora tenha sido aprovado, tenha sido implementado, ainda existem alguns procedimentos consulares que atrapalham a vida do cidadão. Então, algumas coisas como, por exemplo, a carteira de habilitação brasileira não vale na Argentina, e é uma coisa simples, né? Nós estamos vendo aqui que
que um dos temas é carteira de habilitação em outros países aqui que já está havendo acordos. Então, e é um país muito amigo. Abordei essas questões e foram muito bem encaminhadas. Fiz referência também ao papel de protagonismo que o atual embaixador da Argentina no Brasil tem tido, procurou Vossa Excelência, inclusive, e o embaixador brasileiro, Sérgio Danese, também um trabalho que faz lá em Buenos Aires. Então, feito esse registro, e, finalmente, tive a honra de ser convidada pelo governo de Taiwan para uma visita breve àquele país insular. Então, fiquei impressionada, um país pequeno, mas tem com o Brasil uma relação extraordinariamente próxima, mesmo distante, geograficamente falando. Uma ilha que foi descoberta pelos portugueses, chamava antes Formosa, né? E essa ilha tem uma concentração de investimentos na área de pesquisa, ciência e tecnologia, na área agrícola, na área de uma espécie de vale do silício que eles têm lá, tão avançado quanto nos Estados Unidos, são os maiores produtores de chips e têm um interesse crucial, que talvez seja para o Brasil também, mencionei isso ao nosso chanceler, senador Aloysio Nunes Ferreira, em relação à questão dos 14 milhões de turistas taiwaneses que gostariam de visitar o Brasil. E há uma dependência ainda de vistos que dependem daquele visto protocolar, que tem que fazer o visto por 90 dias no passaporte, e a liberação disso seria para eles uma grande conquista, porque muitos têm interesse de vir para aqui. Já existem muitos investimentos taiwaneses no Brasil, como existem investimentos taiwaneses na China continental. Eles alegam, o governo brasileiro, que o fato de não ter relações diplomáticas convencionais com Taiwan, isso criaria um impedimento, porque não tem o mesmo tratamento com a China. Mas eu lembro que 97 países, entre os quais Estados Unidos, Alemanha, França, aqui a Espanha, isso na Europa, e na América Latina, Chile, Colômbia e Peru, concedem, e Paraguai, concedem este visto, mesmo não concedendo o mesmo direito ao visto liberado para a China continental. Então, se esses países fazem isso, como os Estados Unidos, por exemplo, ou o Canadá, ou os países aqui da América do Sul, eu penso que nós poderíamos imaginar uma espécie de avanço nesse relacionamento. E também vários brasileiros jovens estão em Taiwan, vivendo em Taiwan, empreendedores, fazendo muito sucesso, aproveitando as oportunidades que aquele país tem e que pode também nos ajudar na elaboração de matérias, como foi o caso que eu vi de pesquisas da área da produção de hortigranjeiros ou hortifrutigranjeiros, que são de altíssima qualidade. Então, até o mamão Formosa que nós falamos, que nós consumimos, mas eu fui lá saber que o mamão Formosa se chama assim porque lá foi desenvolvido, meu caro senador. É uma coisa impressionante. Eu imaginava... É o papai? Não, o Formosa é aquele longo, aquele mais longo. Papai é o menor. E aí fiquei surpresa, eu imaginava que era uma coisa... Porque Formosa era o nome antigo de Taiwan, porque os portugueses, quando chegaram, o Pedro Álvares Cabral da época, quando chegou lá, avistou, não disse terra à vista, ele disse, Ilha Formosa. E aí ficou. E hoje, o vice-chanceler taiwanês se chama José Maria. Então, muitos nomes portugueses são ainda usados para pessoas de geração média, de média idade, com nomes portugueses. Então, eu acho que há uma, digamos, natural. O senador Anastasia vai conhecer a ilha, o chanceler Aloysio Nunes Ferreira já esteve lá, também ficou como eu impressionado. O senador Jorge Viana também esteve lá, o senador Magno Malta e o senador Hélio José também estiveram lá. Eu acho que é um lugar que vale a pena fazer essa incursão, porque temos muito a aprender com eles, senador. É uma coisa extraordinária o envolvimento em várias áreas e o interesse que eles têm no Brasil de investir. Então, queria agradecer especialmente o nosso, eu chamo de embaixador, mas na verdade é o chefe da representação econômica e cultural em Taiwan, Fábio Franco, o embaixador de Taiwan, Isaac Tsai, aqui do Taiwan no Brasil, é o representante de Taiwan. O país vai fazer no dia 10 uma celebração da sua data nacional como independência e penso que existem muitas afinidades, né, embora a distância, a cultura, mas eles têm uma coisa muito parecida com o Brasil. E o fato de estarem brasileiros lá, inclusive um conterrâneo nosso, senador Lazier, de Bento Gonçalves, um jovem de
menos de 40 anos, que é professor de inglês lá, casou com uma taiwanesa, já tem um filhinho taiwanês. E a filha do nosso embaixador Fábio Franco, que é um excelente diplomata, muito integrado com a comunidade. A filha dele, de 7 anos, estuda numa escola pública de Taiwan e já fala mandarim e escreve com 7 anos de idade. Então, aí a esposa Shirley, ela leciona numa escola, numa universidade taiwanesa, área de design gráfico. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão também mais ampla das coisas. E obrigada pela oportunidade. Agradeço os colegas senadores também por terem ouvido essas informações. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pelo seu relato, mas, sobretudo, por ter também representado esta comissão neste encontro havido em São Paulo há 2 semanas atrás, entre os empresários, grupos empresariais do Brasil e da Argentina, tentando reforçar os nossos laços econômicos, os nossos laços comerciais no âmbito do Mercosul. Muito obrigado a Vossa Excelência pela excepcional representação que a senhora fez neste seminário havido em São Paulo. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela ordem, Sua Excelência, senador Lazier. E a minha colega e conterrânea e brilhante senadora continua, como eu, sendo repórter. É verdade. É muito bem lembrado, é verdade. Foi excelente. Foi um relato, né, sucinto, conciso, objetivo, só mesmo próprio de quem é muito boa jornalista. Parabéns, senadora, mais uma vez. Então, como todos concordaram, passamos à nossa pauta deliberativa. O item primeiro é o projeto de decreto legislativo número 161 de 2017, não terminativo, que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de São Vicente e Granadinas, assinado em Brasília em 26 de abril de 2010. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Indico como relator ad hoc Sua Excelência o senador Fernando Bezerra Coelho. O relatório é pela aprovação. Antes, pela ordem, a Sua Excelência, senadora Ana Amélia. Não, eu estava com ele, mas... desculpe. Não, o senador. Então, por favor, houve aqui um equívoco de minha parte, mas um equívoco que acaba saindo também de bom quilate. Então, concedo a palavra a Sua Excelência, o senador Fernando Bezerra Coelho, para a apresentação de seu relatório. Senhor presidente, passo direto à análise. Cuida-se aqui de instrumento internacional a possibilitar a realização de ações de cooperação cultural em múltiplas áreas, como nos campos da cinematografia, artes plásticas, teatro e música, e as facilidades para a pesquisa em institutos, arquivos, bibliotecas e museus. É digno de nota o destaque dado ao conceito de patrimônio cultural e à valorização da diversidade cultural, étnica e linguística. O acordo internacional em apreço reveste-se de grande mérito ao buscar estreitar, em benefício mútuo, os vínculos de amizade, entendimento e cooperação existentes entre o Brasil e São Vicente e Granadinas. Coaduna-se perfeitamente com as tradicionais diretrizes da política externa brasileira, no sentido de buscar maior proximidade e maior estreitamento dos laços que nos unem aos países carabenhos. O voto, com base no exposto, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 17 de 2017, que aprova o texto do Acordo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo de São Vicente e Granadinas, assinado em Brasília em 26 de abril de 2010. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Fernando Bezerra Coelho, que apresenta o seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do projeto de decreto legislativo número 161 de 2017. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento na sua tramitação.
O item 2, projeto de decreto legislativo número 162 de 2017, não terminativo, aprova o texto do Acordo de Cooperação no Domínio da Educação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Irlanda, celebrado em Dublin, em 24 de novembro de 2010. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senadora Antônia Anastasia. Relatório é pela aprovação. Concedo a palavra à Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia, para proferir o seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Trata-se, como Vossa Excelência apregoou, de um acordo de cooperação no domínio da educação entre o governo do Brasil e da Irlanda. A exposição de motivos assinada pelos ministros de Estado das Relações Exteriores e da Educação ressalta que a assinatura do acordo está em consonância com a promoção do desenvolvimento por meio do estímulo à educação de qualidade, a pesquisa científica e tecnológica e a promoção da língua portuguesa. E passando à análise do referido documento, senhor presidente, informo no relatório, em primeiro lugar, relembrando a competência dessa comissão para tratar do tema, e informo ainda que o Acordo Arinzame é o primeiro instrumento assinado entre o Brasil e a Irlanda no campo da cooperação educacional e estabelece como compromisso principal o fomento das relações entre os dois países com vistas a contribuir para o desenvolvimento do ensino em todos os seus níveis e modalidades. A temática do acordo reveste-se de extrema relevância para o relacionamento bilateral, devendo também produzir benefícios para as duas partes. É importante destacar nesse contexto que o estudo da OCDE de 2016 traz dados sobre a satisfação dos cidadãos com serviços públicos de 34 países diferentes, sendo que no tocante à educação, a Irlanda é o país mais satisfeito, com 82% de aprovação. Nada mais conveniente, portanto, para a melhora da educação brasileira e o avanço de nosso progresso técnico do que o aprofundamento das nossas relações, o domínio educacional com países como a Irlanda, o que favorece, ademais, o desenvolvimento das respectivas academias em prol do aperfeiçoamento intelectual de suas populações. Por fim, registro que não há vícios no que diz respeito à juridicidade do presente ato internacional. Inexistem, ademais, vícios de constitucionalidade sobre a proposição, vez que se coaduna com o disposto no artigo 49, inciso 1 e no artigo 84.8 da Constituição Federal. Desse modo, senhor presidente, o voto conclui que, por todo o exposto e por conveniente e oportuno aos interesses nacionais, sendo constitucional, jurídico e regimental, voto pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 162/2017. Registro tão totalmente, como Vossa Excelência tem observado, que a data desse acordo é 24 de novembro de 2010, já decorridos 7 anos, e que nesse ínterim a Irlanda tem sido um dos países mais procurados por estudantes brasileiros, não só no nível universitário, mas também para o aperfeiçoamento da língua inglesa, tendo em vista o custo relativamente mais baixo. Portanto, é um acordo muito importante que, lamentavelmente, levamos aí 7 anos para a sua final deliberação. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Antônia Anastasia, pela apresentação do relatório que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 162 de 2017, a matéria segue à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item número 3, projeto de decreto legislativo número 172 de 2017, não terminativo. Aprova o texto do acordo por troca de notas entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana sobre reconhecimento recíproco em matéria de conversão de carteiras de habilitação, assinado em Roma, em 2 de novembro de 2016. Autoria, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Relatoria, Sua Excelência, senador José Medeiros. Indico como relatora ad hoc Sua Excelência, senadora Ana Amélia. O relatório é pela aprovação. Tem a palavra Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Caro presidente, caros colegas senadores e senadora, eu vou direto à análise, apenas no preâmbulo, lembrando que esse acordo teve uma participação muito ativa do deputado Rubens Bueno, do Paraná, e da filha dele, que é deputada do Parlamento italiano, Renata Bueno. Esse ato busca atender aos apelos, seja da comunidade brasileira na Itália, que gira em torno de 70 mil pessoas, seja de italianos que vivem no Brasil, com o objetivo de desburocratizar o processo de obtenção de permissão para dirigir regularmente no território das respectivas partes,
De fato, embora Itália e Brasil sejam partes da Convenção de Viena sobre Trânsito Viário de 1968, que estabelece um conjunto de diretrizes internacionais para padronizar o trânsito viário e aumentar sua segurança, o governo italiano não tem reconhecido a Carteira Nacional de Habilitação Brasileira, CNH, desde 1998, exigindo dos brasileiros residentes há mais de um ano em território italiano a submissão ao processo ordinário para obtenção da habilitação italiana, que inclui a prestação de exames e o pagamento de taxas. Nesse sentido, enquanto diversos países reconheçam sob reciprocidade a validade das habilitações emitidas por outras partes da Convenção, como é o caso do Brasil, o governo italiano alega a insuficiência das normas internacionais sobre essa matéria, indicando a necessidade de celebração de instrumento bilateral específico. Com este objetivo, a Itália já assinou, até o momento, cerca de 50 acordos de reconhecimento recíproco em matéria de conversão de carteiras de habilitação. Para os nacionais dos dois estados que se dirijam ao território da contraparte, na condição de turistas ou residentes por menos de um ano, no caso da Itália, ou de 180 dias, no caso do Brasil, continuarão a ser adotadas as regras de reconhecimento de habilitação contidas no artigo 41(2) da Convenção de Viena sobre Trânsito Viário, com emenda em vigor desde 2006, devendo o interessado fazer a tradução juramentada da CNH válida, obtida em seu estado patrial, ou solicitar a permissão internacional para dirigir junto à autoridade competente para emiti-la em seu país. Já para os brasileiros e italianos que residam legalmente há menos de 4 anos na Itália ou no Brasil, respectivamente, esse acordo irá possibilitar o requerimento da conversão de sua carteira de habilitação sem a necessidade de submeter a novos exames teóricos e práticos de condução. O reconhecimento recíproco das carteiras de habilitação vale para os documentos não provisórios válidos e em vigor expedidos pelas autoridades competentes da outra parte, em conformidade com sua própria legislação interna, mas não em substituição a carteiras emitidas por terceiros estados e diz respeito à habilitação expedida antes da obtenção da residência no território da parte, onde se solicita a conversão. Ademais, a conversão da CNH vale apenas para as categorias A e B, conforme as tabelas de equivalência anexas ao acordo, sendo necessária a submissão ao procedimento regular de exames de habilitação para a obtenção de outras categorias, mesmo que a carteira a ser convertida seja de categoria superior. Em qualquer caso, pode ser exigido atestado médico que comprove os requisitos psicofísicos para as categorias mencionadas, conforme a legislação vigente no território das partes. Ao final do processo, com a emissão de nova carteira, o documento convertido é retido e devolvido à autoridade competente da outra parte, considerando que a aprovação dessa avença atenderá às necessidades de numeroso conjunto de brasileiros residentes na Itália e também de italianos residentes no Brasil, sinalizará a prioridade que os governos dos dois países atribuem à integração das duas comunidades expatriadas e considerando ainda que o governo italiano comunicou ao brasileiro, em janeiro de 2017, já haver cumprido todos os procedimentos formais internos necessários à entrada em vigor do acordo, torna-se importante a aprovação e promulgação do presente acordo no mais breve prazo. O voto, pelo exposto, é pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 172 de 2017. Este é o voto. Muito obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela apresentação do relatório que coloco em discussão. As senhoras e senhores senadores, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão e as senhoras, passamos à votação. As senhoras e senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Gostaria de registrar aqui a presença de Sua Excelência, o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, que nos honra hoje com sua presença aqui na comissão. Vossa Excelência sempre será muito bem-vindo, senador. Muito obrigado. Registre a sua presença. Eu não sou daqui, não. Não tem problema, porque fica registrado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Então, aprovado o relatório favorável ao projeto de decreto legislativo número 172 de 2017, a matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para as providências requeridas. Gostaria de fazer a leitura ainda de mais um comunicado antes de encerrarmos a nossa reunião, em relação à adesão do Brasil à OCDE. Criado em 1948, a OEEC, Organização para a Cooperação Econômica Europeia,
A entidade tinha como objetivo básico implementar a cooperação do Plano Marshall para a reconstrução da Europa no pós-guerra. A ideia central era fazer com que, ao abraçar a ideia da interdependência econômica, o continente devastado pela Segunda Guerra pudesse perseguir o objetivo do desenvolvimento. A cooperação tinha como base os princípios democráticos e da economia de mercado. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, foi estabelecida por tratado multilateral em 1961, quando passou a contar com os Estados Unidos e o Canadá. Desde então, expandiu-se fortemente e, além dos membros europeus, passou a abrigar países como o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e Israel. No âmbito da América Latina, são membros o México, desde 1994, e o Chile, a partir de 2010. Os países integrantes da organização têm renda per capita elevada, média ou média alta, e altos índices de desenvolvimento humano. Em suma, são países considerados desenvolvidos. Com sede em Paris, a OCDE transformou-se em foro de discussão e coordenação de políticas econômicas de amplíssimo alcance internacional. Suas áreas de atuação atualmente abrangem o desenvolvimento de confiança na economia de mercado e nas instituições que a apoiam, a busca de finanças públicas propícias ao desenvolvimento sustentável, incentivos à inovação e à tecnologia, a preservação ambiental, a políticas sociais e de emprego e as normas adequadas de gestão governamental. A participação de um país como membro da OCDE proporciona uma chancela de qualidade de gestão da economia e de órgãos públicos e é extremamente valorizada pelos investidores internacionais. O Brasil tem um relacionamento muito próximo com a OCDE desde a década de 1990. Faz parte do grupo de países composto de China, Índia, Indonésia e África do Sul, que tem relações consideradas estratégicas com a organização. Nosso país participa de vários órgãos da OCDE. Em 2015, firmou-se o Acordo Quadro Brasil-OCDE para aumentar as possibilidades de cooperação. E este ano se assinou o acordo para o estabelecimento de escritório da organização no Brasil. O êxito da candidatura do Brasil a membro da OCDE representará um marco importante para a retomada do crescimento do país. As condições básicas exigidas pela organização estão sendo cumpridas, como a identidade de pontos de vista com a filosofia da instituição, a presença significativa no cenário internacional, a possibilidade de cooperação que gere vantagens mútuas e o atendimento ao critério geográfico de equilíbrio na representação entre os partidos, entre os países de vários continentes. O processo de aceitação é consensual e demorado, demandando, portanto, esforços em que está empenhada a nossa diplomacia. Ademais, vários membros da OCDE são contrários à expansão e outros se atêm rigidamente a critérios geográficos. O Brasil concorre com as candidaturas da Argentina, do Peru, da Bulgária, da Croácia e da Romênia. Passo a palavra pela ordem a Sua Excelência, o senador Antônio Anastasia. Senhor presidente, muito gentil, mas na verdade eu comentava com o senador Pedro Chaves que a esperança com esses países, todos com muito respeito, mas a situação econômica do Brasil é mais sólida. Então esperamos de fato que tenhamos êxito nessa nossa candidatura e que o Brasil logre avançar, que, como Vossa Excelência bem disse, a participação nesse organismo é muito importante para a consolidação econômica e de inserção global do nosso Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Antônio Anastasia. E, com a permissão de Vossas Excelências, hoje tivemos vários comunicados já aqui lidos e alguns não na sua íntegra. E eu me permitiria trazer de volta aos comunicados, a leitura dos comunicados, a questão da Catalunha, que terminava eu
quando da primeira leitura do comunicado a respeito do que vem ocorrendo na Catalunha, no Reino de Espanha, terminava eu dizendo que o governo espanhol prometeu resistir a qualquer declaração de independência, e o primeiro-ministro Mariano Rajoy disse que o voto burlou a democracia. Terminava aí e eu pediria licença a Vossas Excelências para concluir. Em um tenso debate ontem no Parlamento Europeu, as agremiações políticas apoiaram o governo Mariano Rajoy, apesar das petições de demissão do primeiro-ministro espanhol por parte dos partidos de esquerda e das duras críticas dos verdes e dos liberais às cenas de violência observadas durante a realização do referendo. Todos os partidos europeus, porém, fizeram um apelo ao diálogo. Logo após a realização do referendo, o presidente da França, Emmanuel Macron, escolheu a via legalista ao defender a unidade da Espanha e ao designar o seu homólogo espanhol como seu único interlocutor, assim como o fizeram os demais líderes europeus, que preferiram não dar a impressão de se imiscuir nos assuntos internos da Espanha. Mas os partidos de esquerda franceses denunciaram a violência policial e exigiram o respeito à democracia. Segundo a análise da BBC sobre uma hipotética independência da Catalunha para o observador comum, a região já tem muitos dos aparatos de um Estado independente: bandeira, um parlamento e um líder. Sua própria força policial, sua agência reguladora das telecomunicações e uma série de, entre aspas, missões exteriores, mini-embaixadas que promovem o comércio e o investimento da Catalunha pelo mundo, além de escolas e sistema de saúde, por exemplo. Porém, muito mais teria de ser implantado no caso de uma eventual independência, como o controle de fronteiras, aduana, relações exteriores, defesa, um banco central, renda interna, controle de tráfego aéreo, entre outros. Sem falar da complicada separação da economia catalã da economia espanhola. A comentarista da Dow Jones Newswires, Marina Force, cita críticos, segundo os quais a campanha de Puigdemont dividiu a sociedade catalã e levou desnecessariamente a região a uma crise que poderá resultar não só no fracasso da independência, mas também comprometer a sua prezada autonomia. Vale lembrar que, no início deste mês, a Espanha assumiu o controle das finanças da Catalunha, para evitar que o governo usasse fundos públicos para realizar o referendo, e poderá implementar novas medidas para restringir os poderes da região, caso esse declare independência. O porta-voz dos Ciutadans, partido catalão que se opõe à independência, Carlos Carrizosa, disse que Puigdemont ficará na história como um dos piores e mais breves governadores, pois praticamente aniquilou o governo da região. O diretor do jornal El Punt Avui e amigo íntimo de Puigdemont, Xavier Xingo, se recorda que, 30 anos atrás, o tema principal de conversa com ele já era a Catalunha e sua independência, que corre em suas veias há anos. Para Puigdemont, pouco importam os riscos que sua campanha traz para a Catalunha, disse Alejandro Fernández, porta-voz no Parlamento catalão do Partido do Povo da Espanha. Para ele, Puigdemont demonstra sinais preocupantes de fanatismo que nenhum outro governador da região já demonstrou. Segundo a editora de Europa da BBC, Katia Adler, a crise na Catalunha é mais um problema do populismo que do separatismo. Na sua opinião, seria um erro interpretar a raiva e a angústia tão palpáveis na Catalunha neste momento como uma expressão de unidade política. Isso porque os catalães estão tão divididos quanto sempre estiveram quanto à questão da independência. De acordo com sua análise, fúria e indignação são os sentimentos que unem hoje os catalães contra a mão pesada do governo espanhol, representado pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy, no qual enxergam uma arrogância centrada em Madrid, além da brutalidade e desprezo pelos direitos dos indivíduos. Para ela, esse é um sentimento anti-establishment e nacionalista à la catalana.
Isso porque, enquanto a maioria da população catalã diz que não quer efetivamente deixar a Espanha, ela exige o direito de escolha, legalmente e com dignidade, em contraste com o caos e a intimidação ocorridos no último fim de semana, quando ocorreu o referendo. Os catalães estão frustrados pelo fato de sua região pagar mais impostos para Madrid do que recebem de volta em investimentos, tais como infraestrutura. Se esse fosse o motivo para se pedir a emancipação aqui no Brasil, por paridade. Então, eles reclamam por não receberem de volta em investimentos ou aquilo que eles recolhem como tributos. Eles querem mudança, mas isso não chega a significar um desejo comum de independência. Segundo o comentarista, um cínico diria que tanto Rajoy quanto Puigdemont se beneficiam pessoalmente dessa crise constitucional, indiscutivelmente a mais grave nesses 40 anos, desde a transição para a democracia na Espanha. Rajoy está à frente de um governo de minoria, com tão pouco apoio que teve de retirar recentemente sua proposta de orçamento para 2018, temeroso de sua rejeição pelo Parlamento espanhol. Por sua vez, Puigdemont comanda um dos maiores déficits regionais da Espanha. Para ela, a questão catalã é uma abstração pública. Registro a presença aqui na nossa comissão de Sua Excelência, o senador Cássio Cunha Lima, vice-presidente da Casa. Muito obrigado pela sua presença, senador. Para ela, a questão catalã é uma abstração pública de indesejáveis questões financeiras. Ambos líderes ganham pontos políticos ao se manterem suas posições, no momento em que opiniões endurecem na Espanha e na Catalunha. Muitos catalães ficaram irritados com a posição oficial da Comissão Europeia, divulgada na segunda-feira, segundo a qual os eventos na Catalunha eram um problema interno da Espanha. Analistas apontaram para o fato de os eurocratas de seus escritórios em Bruxelas terem se recusado a condenar a violência de domingo, por temerem que as chamas do separatismo possam agora se espalhar da Catalunha à Córcega, ao norte da Itália, Flandres e outras regiões europeias, onde o sentimento separatista se fortaleceu no início do século, na época da violência no País Basco espanhol. Hoje, os bascos apoiam o governo do primeiro-ministro Mariano Rajoy no Parlamento espanhol. E aqui finalizo, então, a leitura na sua íntegra do comunicado que havia iniciado a sua exposição no início da nossa reunião do dia de hoje. Há também um outro comunicado que vou pedir para se dar como lido, que trata-se da audiência do diretor-geral da OMC aqui no plenário desta Casa e que será distribuído a cada um das senhoras e senhores senadores integrantes desta comissão. Antes de encerrar os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Dando seguimento ao nosso ciclo de debates, o Brasil e a ordem internacional, estender pontes ou erguer barreiras, convoco as senhoras e os senhores senadores para a nossa próxima reunião, dia 16 de outubro, segunda-feira, às 18 horas, neste plenário da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quando realizaremos o 14º painel de debate sobre o tema Terrorismo e Ameaças Cibernéticas no século XXI, os inimigos sem rosto. Para expor e debater o tema, teremos como convidados o general de divisão Paulo Sérgio Melo de Carvalho, chefe do Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro, o professor Dr. Jorge Mascarenhas Lasmar, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, do Dr. Marcos Vinícius Reis, coordenador-geral de Defesa da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, e o professor Dr. Gils Vilar Lopes, da Universidade Federal de Rondônia. Agradecendo mais uma vez a paciência e, sobretudo, a presença dos senhores e da senhora senadora na reunião do dia de hoje, dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e bom dia a todos.